Bem-vindos a mais um Fórum da Medicina Cardiovascular do Hospital Cardiopulmonar. Essa é uma sessão, vocês sabem, que a gente faz quinzenalmente, uma sessão quase sempre de discussão de casos sempre muito interessantes, com pontos de aprendizado muito bons, sejam eles mais rotineiros ou mais raros, mas o importante é que a gente trai um aprendizado dessa experiência e no dia a dia e compartilha com todos os que participam dessas sessões. Eu acho que isso é importante. Boas-vindas, em particular, à nova turma de internos que estão começando hoje lá no Cardiopulmonar, 7 internos da Escola Baiana de Medicina. E antes de passar a palavra para a Rita para a apresentação do caso, só ressaltar o espírito dessa sessão. Nosso compromisso aqui é com o aprendizado, não há nenhuma intenção de julgar ninguém, a palavra é franqueada, todos que quiserem falar podem falar, não há nenhum compromisso aqui com acertar ou errar, nada disso, e ninguém precisa ficar com receio de se manifestar. Nossa proposta aqui sempre é de aprendizado e de compartilhamento de experiências, e todos nós temos alguma experiência diferente para compartilhar, então tudo isso sempre no contexto de um caso legal. Isso vai ser apresentado por Rich agora e depois a gente discute. Se no meio da apresentação alguém tiver uma dúvida, é só levantar a mãozinha, que eu estou atento aqui no meu monitor, ou então botar uma mensagem no chat, que também eu fico atento, tá certo? Então vamos lá, Rich. Beleza. Bem, então boa noite a todos. Eu fiquei responsável por trazer esse caso clínico, um paciente contemporâneo, paciente ainda internada hoje, tendo alta provável amanhã do hospital, que vocês vão ver, então gera uma boa discussão. E temos aí Cristiano Guedes, hemodinamicista, Vanilma Andrade, cirurgião cardíaco, e Gustavo Feitosa, cardiologistas, também envolvidos nesse caso e que estão participando comigo da apresentação. Bem, é uma senhora de 60 anos, sexo feminino, que internou com dor retroesternal. Ela vinha com dor há 3 dias. Essa dor, ela dizia assim, caráter em queimação, irradiava para a região cervical e dorso, e tinha piorado nas últimas 24 horas. De antecedentes, ela tem diabetes mellitus tipo 2, insulino requerente. Esses eram os sinais vitais dela na chegada no Hospital Cardiopulmonar. Ela tinha uma pressão de 155 por 93 milímetros de mercúrio, uma frequência cardíaca de 90 batimentos, temperatura 36,7 graus, saturando 98%, e um exame físico, em particular, ela não tinha sopros e não tinha sinais de congestão pulmonar ou outra alteração no exame físico dela que chamasse atenção, a não ser a queixa da dor. O Rich, deixa eu, antes de você passar para frente, fazer uma pergunta sobre a história ainda. A dor vem há 3 dias continuamente? Ela teve dor contínua há 3 dias? Não, dor que vinha e voltava há 3 dias. Né? Então deu para ter uma ideia na chegada de quanto tempo ela tinha dor, por quanto tempo ela tinha dor contínua, o último episódio de dor que foi contínuo? 24 ou ela horas. mantinha esse padrão? Ela 24 horas com dor contínua? Há 24 horas com a dor contínua, que havia piorado, e aí é o que trouxe ela para a emergência. Certo. Há 24 horas o padrão da dor piorou. Na chegada, então, eu posso passar? Pode. Já adiante. Então, já na chegada na triagem, como já de praxe no protocolo institucional, ainda na triagem, diante de uma queixa de dor retroesternal, a equipe de enfermagem da triagem já procede com o eletrocardiograma, que foi esse. Estão vendo? Alguém gostaria de comentar o eletro? Guto, você que chegou fresco aí, todo animado, será que pode falar sobre esse eletro aqui? Lembre que nós temos aí na plateia 7 internos que estão ansiosos por aprender a interpretação do eletro no contexto do torácico na emergência. Muito bem. É um eletro em ritmo sinusal, tá? Porque tem onda P positivo em D1 e D2, precedendo cada QRS. E o que chama a atenção aqui nesse eletro, 2 coisas me chamam a atenção. Um supra-desnivelamento do segmento ST de parede inferior,
certo? Em D2, D3 e AVF. Aqui a gente consegue ver que o supra de D3 é maior que o supra de D2. Isso sugere um acometimento mais de coronária direita do que de CX. E tem uma progressão lenta de R de parede anteroseptal. Você tem um R que não progride de V1 a V3, com alteração de repolarização lateral. Eu acho que esses achados aí que mais se destacam. Se eu puder acrescentar um pouquinho só aí, Guto. 5 e V6, principalmente V6, me pareceu um pouquinho suprado, né? Discretamente, talvez, ali meio milímetro. E a parede lateral alta, D1 e AVL, parece infra como imagem espelho, né? Um corrente de lesão subepicárdica em parede inferior, com imagem espelho em parede lateral alta. Só vou acrescentando aí. Mas realmente é um infarto com supra, né? Parede inferior, como você falou aí bem, D3 maior que D2, sugerindo coronária direita com maior probabilidade. E essa baixa progressão de R que pode corresponder a uma área elétrica, zona eletricamente inativa e parede anterior, provavelmente antiga. A princípio, a gente não correlaciona com o evento atual. Rit, você tem um questionamento aí para a galera fazer um poolzinho? Não, o pool é na sequência. É depois, né? É depois. Então, eu acho que momento... a pergunta seguinte eu vou colocar aqui para o grupo. Assim, uma pessoa que tem dor suspeita para síndrome coronária aguda e apresenta um eletro com supradesnivelamento sugestivo de corrente de lesão, obviamente todos nós sabemos disso a essa altura. A questão fundamental aqui é estabelecer uma estratégia de reperfusão imediata, né? A questão que eu vou colocar para o grupo é que ela tem um histórico... É uma paciente feminina, né, Rita? Me desculpe. Feminina. Ela tem um histórico 60 de 59 anos. 59 anos. Mulher jovem. Então, ela tem um histórico de dor que começou há 3 dias atrás, com padrão intermitente, mas permanece... Depois, o último episódio de dor que começou há 24 horas, permaneceu até a apresentação na emergência. Então, 24 horas de dor contínua na emergência com dor corrente e um eletro mostrando supradesnível inferior. Então, a provocação que eu faço a vocês é a indicação clássica de reperfusão aguda é pacientes que têm dor por 12 horas ou menos com supradesnível no eletro em 2 derivações contíguas, né? Então, Guto e Maurício que comentaram o eletro, a gente estabelece uma estratégia de reperfusão nela depois das 12 horas, e se sim, por quê? Ou não, como é que vocês acham? Veja, nas primeiras 24 horas, no paciente que persiste com a dor e apresenta um supra, a estratégia de angioplastia primária ainda é benéfica, né? Ainda é uma janela de benefício. Então, assim, tem alguns casos até que, assim, quando se estudou em pacientes sem supra, com infarto sem supra, a estratégia precoce, ela não foi pior do que a estratégia de 24 horas, foi semelhante. Então, até em casos onde há uma certa dúvida do início realmente dos sintomas, levá-lo precocemente à hemodinâmica pode ser uma alternativa boa, diante de que não é inferior à estratégia de levar nas 24 horas. Mas nesse caso específico, dentro das primeiras 24 horas, mantendo dor, eu acho importante, então, levá-lo à estratégia de angioplastia primária. Eu concordo com o Gustavo aí mesmo, né? Paciente que mantém dor, a despeito de já ter passado aí 12 horas do seu início, e você tem um eletrocardiograma com a corrente de lesão ainda numa fase que sugere um evento não tão tardio, né? Você não tem um daqui ainda na parede inferior, você tem muito R presente, e você tem o supra logo após essa onda R, então sugere uma corrente de lesão em atividade, né? Além do sintoma álgico, o eletrocardiograma também ajuda a essa tomada de decisão.
Aí o que a gente pode pensar? Que ela tem mais de 12 horas de dor, mantém essa corrente de lesão, sem isso evoluir para a área elétrica inativa. Pode ser uma coronária que esteja isquêmica, mas ainda sendo suprida por colateral de outras coronárias miocárdicas, então ainda esteja conseguindo preservar a sua viabilidade ali, ou pode ser uma lesão suboclusiva, né, que esteja ocluindo e recanalizando aí de uma forma intermitente ao longo dessas 24 horas aí, que justifique esse sintoma prolongado. Pensaria nessas duas coisas aí para mim a estratégia tem que ser angioplastia primária ou trombolítico, né, reperfusão primária. Excelente, o ponto é exatamente esse. Então é importante para os internos, sextonistas e os médicos de emergência que entendam isso, porque não há uma matemática perfeita, né? A estimativa do tempo do início de sintomas é uma ciência muito imprecisa. É muito difícil você estabelecer exatamente o momento em que a dor começou e persistiu, porque você pode ter um padrão em que o paciente não relata muito claramente de dor que inicia, cessa e volta a acontecer, o que aponta para uma obstrução dinâmica na coronária. Então, 12 horas é uma orientação, é uma diretriz geral, porque acima disso, em geral, o benefício é menor, desde que, de fato, a oclusão total e permanente tenha acontecido às 12 horas passadas. Mas, como vocês viram aqui, Gustavo e Maurício apontaram para situações que podem acontecer, por exemplo, com oclusão suprida por colaterais, uma obstrução dinâmica, e que pode ainda ampliar, vamos dizer, a janela de reperfusão, desde que a paciente, o sinal fundamental é que ela tenha isquemia corrente. E aqui no eletro, como o Maurício apontou, isso é importante, a ausência de onda Q, ondas R's abundantes aqui, e eu ressalto ainda um elemento maior aí também, Maurício, é que a presença de imagem espelho, né, alterações recíprocas, que são alterações tipicamente precoces e não permanecem ao longo de toda a evolução eletrocardiográfica do infarto com supra. Então, todos esses são elementos que apontam para talvez uma oclusão permanente mais recente do que a história traz para a gente. Então, eu concordo com os dois de que a estratégia de reperfusão precisa ser implementada com a mesma rapidez que seria num paciente que se apresentou com 1 hora de sintoma. Perfeito. Foi feito aí, Rit. Foi justamente isso, a paciente foi encaminhada para uma perspectiva de angioplastia primária. Eu vou passar meu compartilhamento aqui para interromper meu compartilhamento, que as imagens do CAT estão com o Cristiano, e o Cristiano vai estar compartilhando conosco. Enquanto o Cristiano está compartilhando, perguntar aos internos se esse conceito de o timing da reperfusão, da estratégia de reperfusão ficou claro, porque vocês daqui a um ano estarão nas emergências tomando a decisão de se aciona a hemodinâmica, se tromboliza ou não, né? Isso precisa ficar muito claro para vocês. Beleza. Fala, Cris. Todo mundo vendo a imagem? Tá ok aí, Cris. Então, antes de mostrar a coronariografia, Gustavo tocou num ponto sensível também, que é o supra de D3 maior que D2 sugerindo coronária direita. Isso para a gente, da hemodinâmica, é bem importante, até para a escolha do catéter que a gente vai entrar. Quanto menos tempo a gente perder para abrir essa coronária, melhor. E além desse sinal, tem o infra de AVL, né? Eu até uso mais o infra de AVL, a imagem espelho em parede lateral, para dizer que é coronária direita, do que o sub D3 maior que D2, mas são critérios que a gente leva sempre em consideração. Então, pessoal, aqui a gente vê a coronária direita, em oblíqua esquerda e em cranial. A gente vê que ela está ocluída aqui no terço distal, e a gente vê uma imagem negativa, sugestiva de trombo, né? Você vê que ela oclui e tem ainda alguma coisa anterógrada, talvez por isso que ela tem até uma dor aí um pouco mais arrastada. Ela devia estar ocluindo e recanalizando, né, provavelmente. Então, isso bate com o eletrocardiograma, bate com a história clínica do paciente, e aí a gente procedeu para a angioplastia. Cristiano, peraí, antes de você dizer o que você fez aí, vamos ouvir o que a turma... E você tem o lado esquerdo aí ou na sequência, Cristiano? Eu tenho depois. Depois quer mostrar logo o lado esquerdo aí, não? Quero. Então, todo mundo Na fecha sequência? os olhos aí. É que a angioplastia primária é rápida. Porque eu tinha uma enquete aqui sobre esse tema para a gente ouvir a opinião Então, de tá todos bom. aqui. Então, peraí. Então, eu vou fazer o seguinte.
Vamos Que fazer a que coisa. inverteu aí. Vamos fazer a coisa organizada aqui para. Pronto. Só um minuto. E Estamos na aí a coronária coronária esquerda. esquerda, né? Então a gente tem uma direita ocluída, com imagem negativa sugestiva de trombo. E aqui eu estou injetando na coronária esquerda. Aqui é a artéria descendente anterior, tronco da coronária esquerda, descendente anterior, ramo diagonal. Aqui é o tronco da coronária esquerda, descendente anterior ectasiado proximal CX, circunflexa, emitindo seus ramos marginais. Esse aqui está um pouco mais didático, vai ficar mais fácil. Então tem uma lesão ostial de tronco de 50%, lesão 80% no tronco distal, uma lesão excêntrica. Tem lesão de 90% no ramo diagonal, que é um ramo bem grande, emite vários outros raminhos. Então, um ramo diagonal de grande importância. Lesão de 90% na DA terço médio. Lesão de 90% na DA distal. Além disso, lesão de 80% a 90% no ósseo da artéria circunflexa. Lesão de 70% na CX proximal. 90% na CX distal, em bifurcação com os marginais e VP esquerdo. Então, a gente tem aqui um doente multiarterial e com a CD ocluída de forma aguda. Vou Eu tenho jogar. síntese e escola. Você quer que eu passe logo síntese ou deixe para depois? Deixa daqui a pouco. Joguei a enquete aí, Zé. Aquela. Eu não consigo responder. Ah, é porque você tá de anfitrião, Zé. Nem eu, nem você. Beleza, tá bem. Então, essa é a pergunta aí. Eu acho que uns 7 pessoas já votaram. Eu não sei quem, a gente não sabe aqui, né, Zé? Quem votou, não. Mas então todo mundo pode ficar à vontade de dar seu palpite, né? Mas eu sei quantos, a gente sabe quantos já votaram, né? Voto é secreto, se quiser dizer, gente. Voto é secreto aqui. O voto aqui não é aberto, não. O voto aqui não é aberto. Tá interessante aí. Fechar com 1 minuto, mais 10 segundinhos aí para todo mundo poder votar. Acho que boa parte já votou. Encerrar e tá aí o resultado. Compartilhando aí, Dan. Já compartilhou? Tá aí, tá na tela. Já Todo mundo compartilhei. tá Acho vendo, que... né? Estão vendo aí, Cris? O resultado? Estou vendo. Tá vendo aí, Gustavo? Vanilma? Então, 2/3 das pessoas votaram em favor da angioplastia primária da CD. Mas um grupo, uma minoria significativa, gostaria de fazer a angioplastia não só da CD, mas também do tronco, 22%, e 11% gostaria de fazer uma revascularização cirúrgica de emergência. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a Vanilma para comentar essa opção dos 11% e saber o que é que ele achava, o que é que ele acha do papel da cirurgia no contexto do infarto agudo com supra, né? Raramente temos requisitado a cirurgia numa situação dessa. Veja aí qual é o papel, Vanilma, o que é que você acha? Quanto à questão de uma revascularização de urgência num paciente que tem alguma instabilidade, se for lesão do tronco de coronária esquerda, a causa da instabilidade maior, eu até concordaria, desde que a anatomia fosse adequada do ponto de vista de você tem uma lesão de tronco, você tem lesões ajusantes que comprometam e que a melhor opção seja a revascularização do miocárdio cirúrgico. Do ponto de vista de eletrocardiograma desse paciente, do ponto de vista do quadro agudo instalado, e a identificação primeiro de que a artéria fechada é na coronária direita, a abertura dessa artéria seria a melhor opção do ponto de vista de, primeiro, você tira o paciente dessa fase mais aguda, estabiliza o paciente, e num segundo ponto, esse tipo de anatomia em paciente diabético é o paciente mais adequado para uma revascularização cirúrgica. E no segundo ponto, numa segunda atuação, se revasculariza o paciente de forma mais adequada. Esta abordagem, hoje, é a mais atuante na grande maioria dos serviços que a gente vê e com excelentes resultados em relação à diminuição de mortalidade e de eventos como sangramento, principalmente com o volume de drogas que o paciente toma
antiagregantes plaquetários no momento inicial de chegada ao hospital. Então, do ponto de vista cirúrgico, na minha ótica e do ponto de vista de o que acompanhar o que a literatura vê hoje, se a gente tem uma coronária que está fechada, que é a que causa o evento no momento, tratou essa coronária e tem a estabilidade do paciente hemodinâmica, não vale a pena partir para uma cirurgia nesse momento, você pode causar um dano muito maior do que a opção em 2 tempos. São essas as observações. Obrigado. Beleza. Então, o ponto fundamental aqui, como o Vanilman disse, é o causador dos sintomas, a área de risco, a emergência clínica é a oclusão aguda da coronária direita. Então, dificilmente você aciona a equipe cirúrgica para mobilizar um centro cirúrgico para você revascularizar horas depois uma artéria que está ocluída agudamente, que você obviamente vai perder aquela região do miocárdio. Isso acontece raramente quando você não consegue fazer esse procedimento por via percutânea. Então, o ponto fundamental é a abertura da artéria coronária direita. O que a gente vai fazer com as outras lesões é uma questão mais complexa, né, Cris? A gente vai poder discutir um pouquinho mais na frente. Você quer dizer como foi abordado isso do ponto de vista intervencionista? Então, obrigado, Dazé. Então, o raciocínio foi esse. A gente foi abrir a artéria culpada pelo infarto e com um receio, né? Óbvio, é um paciente muito arterial, então a gente queria ser o mais objetivo e pragmático, né, nessa intervenção possível, sabendo que qualquer erro na intervenção na artéria culpada implicaria no comprometimento global do paciente, uma vez que a coronária esquerda também era muito ruim. Então, aqui, novamente, a coronária direita ocluída, terço distal com muito trombo. Então, a ideia foi angioplastia primária da direita. Na cardiopulmonar, o aparelho nosso da hemodinâmica, ele tem um recurso de a gente salvar as escopias, né? Ou seja, não só a cine. Então, a gente tem a oportunidade, por exemplo, de deixar salvo a passagem da corda guia, como isso que vocês estão vendo aqui à esquerda, né? Quando ela consegue recanalizar o vaso. E a gente toma muito menos raio-x também. Essa é uma vantagem da cardiopulmonar. Aqui é o tromboaspirador, né? Então, a gente conseguiu abrir a artéria apenas com a tromboaspiração, com a obtenção de grande quantidade de coágulos. Após a aspiração, a artéria foi aberta. Então, a gente fala em tempo porta-balão, na verdade é tempo porta-device, né? O device que abrir a artéria é o objetivo. Nesse caso, foi com o tromboaspirador. Então, a gente fez um implante de um stent na porção distal da coronária direita. E a gente vê aqui um fluxo tímido, até um blush 3 também significativo, o que bate também com o eletrocardiograma, o que Maurício Lavini falou. Parecia ser, ela devia estar claudicando e uma artéria bem aguda, porque até a microcirculação está preservada aqui nesse cenário. A gente vê doença residual no VP, né? Um VP é um ramo grande, e o DP também, doente. E nesse caso, a ideia, ainda mais sendo um paciente muito arterial, é abrir a artéria culpada e evitar intervenções adicionais desnecessárias, né? Tanto na coronária direita quanto na coronária esquerda, uma vez que isso pode impactar em risco agudo do paciente. E a ideia aqui foi, então, sair de sala, discutir com a equipe clínica de forma colegiada, com a equipe cirúrgica, para refletir e raciocinar em relação ao melhor tratamento global do paciente. Aí. Beleza. E você quer trazer a evolução do paciente logo em seguida? Eu acho só para mostrar aí que Cristiano tem um cálculo do sintaxe do paciente, né, Cristiano? Só para fechar rapidamente e aí eu volto para a evolução. Então, são 2 slides só para concluir, então, isso aí. Como eu falei para vocês, todas essas lesões na coronária esquerda, né, tronco, DA, CX, diagonal, esses pacientes com lesão de tronco e multiarteriais, discussão em heart team é classe 1, calcular sintaxe, calcular STS é classe 2A. Então, isso que a gente fez é baseado em boas práticas, né? Então, cabe sim raciocínio e discussão, ao invés de qualquer conduta intempestiva em relação à intervenção. O STS do paciente é um STS de baixo risco, para mortalidade 2,5%, mortalidade de 12%. Nesse caso, a gente levou em consideração que ele seria operado em vigência de infarto agudo e em vigência de terapia dupla antiplaquetária.
E são detalhes que aumentam o risco cirúrgico. Mesmo assim, por ser uma paciente jovem, com poucas comorbidades, o risco ainda é baixo. O score Syntax só é um score anatômico, né, visto pelo hemodinamicista. A gente vai levar em consideração vários aspectos anatômicos. Lesão de tronco, bifurcação, trombo, calcificação. E aí a gente dá uma nota para cada lesãozinha dessa que eu sublinhei para vocês. E a gente vai classificar esse paciente. Então, nesse caso, calculando o Syntax após a abertura da coronária direita, então eu até retirei a lesão da coronária direita distal, deixei apenas da DP e do VP, ela dá um Syntax score bem elevado, né? Um Syntax score de 60. A gente considera um Syntax score alto acima de 33. Ou seja, é um Syntax score elevado. Quando o Syntax score é elevado, comparando cirurgia com angioplastia, a cirurgia ela tem benefícios, em termos, inclusive, de desfechos duros. Se a gente levar em consideração as comorbidades, né? Então, mulher, 59 anos, diabética e tal, a gente faz o cálculo Syntax 2, em que você dá variáveis clínicas ao score anatômico. E mesmo assim, essa paciente ainda fica baseada em mortalidade em 4 anos, com um melhor desfecho se for tratada de forma global cirurgicamente. Então, a recomendação seria cirurgia. Isso é o score Syntax e o STS, Rich. Beleza. Vou compartilhar aqui, então, a evolução. Aqui. Compartilhar minha tela, a evolução do paciente. Temos aí, então, o resultado da angiografia e a angioplastia da coronária direita. Fizemos já a pergunta, essa foi a conduta, né? Esse foi o eletrocardiograma pós-angioplastia, já na unidade, na UTI cardíaca, paciente. Sim. Ela estava com dor aí, Rich? Não, aí nesse momento não tinha dor, não. Então a intervenção transcorreu sem problemas, ela foi sem problemas, transferida já assintomática para a UTI. Já assintomática. E nesse momento tem um ecocardiograma. Mas também antes disso, Rich, volta ali naquele eletro. Pedir a Guto e a Maurício para olhar esse eletro aí e dizer o que foi que aconteceu aí. Maurício ainda está aí, não? Eu sim. Mudou bastante. Mudou bastante, né, em relação ao eletropreg. Ele continua a corrente de lesão aqui na parede inferior, que eu vejo em D2 AVF, corrente de lesão subepicárdica, mas eu vejo que apareceu também uma corrente de lesão em D1 e AVL, né, e com imagem espelho, que eu vejo no aparelho anterior, V1, V2, até V3 aqui, eu consigo enxergar isso. E esse infra de V1 e de V2, ele me sugere um comprometimento da parede dorsal do miocárdio, V7 e V8. Então, possivelmente, houve um comprometimento do ramo ventricular posterior, da artéria circunflexa aí, com um supradenivelamento da parede lateral alta, inferior e da parede posterior do miocárdio, né? Então, teria que ser complementado aí, né, com V3R e V4R, para a gente ver o ventrículo direito, e com V7 e V8, para confirmar essa corrente de lesão lá na parede posterior. Parece ter acometido outra coronária, esse evento. Houve uma mudança aí do quadro, né? Ele vinha só com um supra inferior, de repente ele faz um supra em parede lateral alta, que ele não tinha, ele tinha um infra, imagem espelho na parede lateral alta, com reflexos na parede posterior do miocárdio. Então, me sugere aí com a evolução de que o paciente pode ter ocorrido uma outra coronária, né? Talvez algum ramo da CX. Não sei se Gustavo aí da Zé concorda com a... Eu também, realmente, esse eletro, esse infra de V1 e V2 é muito sugestivo. Houve uma mudança da nomenclatura de dorsal para lateral, né? Que talvez esse trecho se a parede realmente mais relacionada a essa imagem, a lateral, embora isso cause mais confusão na interpretação do que qualquer coisa, né? Então é o que era chamado de parede dorsal mesmo, e que hoje em dia sabe que isso é mais lateral. É estranho, essa modificação realmente é muito estranha. Esse acometimento aparentemente com aspecto agudo de laterodorsal, né? Laterodorsal, D1
AVL e V1 e o espelho V1 e V2. Eu concordo. Obviamente que o paciente sendo assintomático, todos nós ficamos mais tranquilos, mas obviamente isso é um eletro que preocupa, né? E as explicações potenciais vocês enumeraram, né? Por exemplo, o comprometimento de um ramo da CD mais fortemente agora, sem um acometimento mais global do aparelho inferior, um ramo ventricular posterior, ou um acometimento simultâneo de duas artérias de dois territórios diferentes, a CD e a XC. Isso não é novidade, isso acontece. Estudos muito antigos, inclusive com dados angiográficos, mostraram que comumente na síndrome coronária aguda, a artéria culpada não é somente a única artéria instável, né? Outras lesões podem ter características de instabilidade angiográfica. Nós já tivemos alguns casos no cardiopulmonar também. Não é possível que Cris tenha tratado a CD e a CX tenha depois se manifestado. É uma possibilidade. Agora, existe uma outra coisa interessante, eu vou pedir a Maurício para me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem, mas quando você tem um infarto inferior, talvez nesse caso não, porque é uma obstrução mais distal. Quando você tem uma obstrução mais proximal, com o envolvimento dos ramos marginais para o VD, o comportamento do segmento ST nas derivações pré-cordiais direita dependem muito do grau de envolvimento do aparelho posterior, que tende a puxar o ST para baixo, e o envolvimento do ventrículo direito, que tende a puxar o ST para cima. Então, às vezes, se você corrige a obstrução da CD e libera, vamos dizer assim, a corrente de lesão envolvendo o VD, e agora você tem uma obstrução simultânea na CX, você revela uma corrente de lesão que não estaria presente quando você tem uma obstrução mais precoce mais como se diz, mais proximal da CD. Estou tentando encontrar uma razão para essa mudança tão, assim, abrupta desse padrão no eletro, né? Coisa estranha. Às vezes, se a gente pensasse aí que esse trombo pudesse ter migrado aí para a microcirculação e, de alguma forma, comprometido com a circulação colateral que, porventura, pudesse existir aí entre CX e CD, durante o procedimento mesmo, às vezes uma migração de trombo, um esfarelamento dele, comprometimento de uma microcirculação e ter afetado alguma colateral, né? Hipóteses também, né? Pensando aí no que pode ter causado essa mudança eletrocardiográfica. A paciente estava assintomática, né? Isso que eu entendi nesse momento do eletro, né? É verdade. Nesse momento assintomática. Né? Então, se o plantonista da UTI cardíaca, Cris, ligasse para você, Cristiano, quero que você volte para reestudar esse paciente, ele está um supranovo na parede lateral, você receberia com muita gratidão essa recomendação, ou você contestaria de alguma forma? Dazé, esse é o tipo do caso que a gente sai sabendo que pode voltar a qualquer momento, pelo grau de lesões críticas, né, que tinha naquela coronária esquerda. E eu não vou dar spoiler aqui, vou deixar a Rit falar, mas... Então não dê spoiler, não dê sua opinião não influenciada pelo conhecimento prévio do caso, que eu não sei o que aconteceu exatamente, mas o ponto você não... Faz sentido uma reconvocação do hemodinamicista, especialmente se o paciente estivesse sintomático ainda, né? Totalmente. Está corretíssimo. A gente vê aqui um supra em outra parede, lateral, alterações grosseiras. Se o paciente estiver com dor, ou seja, é importante sim reestudar, entendo. Lembrar também, Maurício, mais uma vez, me corrija se eu estiver errado, que infarto supra na parede inferior não tem imagem espelho na parede anterior. Muita gente confunde isso. Então, uma alteração na parede V1, V2, V3 não pode ser considerada alteração em espelho ou recíproca do supra inferior. Representa envolvimento da parede posterior, lateral, seja lá como for a nomenclatura agora, né, Guto? Isso mesmo, infra em V1 e V2, isso sinaliza para a gente imagem espelho da parede lateral ou dorsal, né? Como o Gustavo chamou a atenção aí, V7 e V8 para confirmar essa alteração. Esse supra preocupa porque o envolvimento de território coronariano é maior, mais amplo, que se infra aí, V1 e V2. Beleza, Rit, como foi a evolução do paciente, então? Bem, isso foi que horas?
Isso foi à noite, foi entre a tarde e a noite. Aqui esse eletro já é da noite. Ela chega à tarde, faz o procedimento, aqui já é um eletro da noite. Ela estava sintomática, uma noite aí para ser mais exato, segunda ou terça-feira, semana passada. No dia seguinte, ela faz um eco pela manhã, né? É um eco que tem uma fração de ejeção preservada, porém com alteração segmentar. Ela tem a cinesia médio-basal da parede inferior e do segmento basal do septo inferior. Suficiência vitral leve. Isso foi logo depois? Foi no mesmo dia da intervenção? Manhã seguinte da intervenção. Então ela evoluiu bem à noite, né? Evoluiu bem à noite, assintomática. Inicialmente tão estável, manteve esse KILIP-1. Então aqui tinha uma nova enquete aqui nesse momento, né? Então, partindo da decisão da angioplastia, que já foi feita da coronária direita, a partir desse momento, manhã seguinte, ela tem esse eco assintomática. Foi essa qual foi? Eu vou jogar aqui a enquete, Dazé. Certo. Foi então a proposta nesse momento. Vamos lá, pessoal. Angioplastia do tronco, revascularização cirúrgica nesse internamento, revascularização num outro momento mais tardio, depois de recuperada o infarto, ou um tratamento clínico, medicamentoso exclusivo. Eu digo exclusivo porque o tratamento medicamentoso é sempre inegociável, né? É provavelmente o que mais tem impacto no longo prazo no prognóstico desses pacientes. Muita gente aí, 6, 8, 10, a turma está votando. 40%, 30% votou. Metade. 10 segundos a gente fecha a votação. Tá certo? 3 segundos aí, gente. Quem não votou, vota. Pronto. Compartilhando. Então, todos vendo aí o resultado do poll? Então, a maioria, mais da metade, acha que a paciente deve ser submetida a uma revascularização cirúrgica nesse mesmo internamento. 20% acha que a indicação ainda é de revascularização cirúrgica, mas no momento subsequente, depois de recuperado do infarto. E 13% acham que o tratamento deve ser ou angioplastia primária ou angioplastia do tronco, e outros 13% acham que o tratamento clínico seria suficiente. Então, voltar para a discussão aqui, contextualizando que agora a situação da paciente é a seguinte: nós temos uma doente jovem, de baixo risco cirúrgico, de alta complexidade anatômica coronária, e que está no síndrome coronária aguda precoce. Então, ela teve a artéria culpada tratada, evoluiu bem, e agora você tem uma doença multiarterial envolvendo uma circulação esquerda, grave, em múltiplos segmentos, com síntese de 60, com baixo risco cirúrgico. Então, esse é o contexto. Então, a primeira pergunta é: o tratamento de revascularização, primeiro, ela deve ser revascularizada. Eu vou tomar aqui a licença, a liberdade de pular essa pergunta, porque, esclarecendo somente para aqueles que votaram no tratamento clínico, pelo seguinte: dado a extensão da doença coronária e da gravidade da doença coronária, e ela ter sido descoberta no contexto de uma síndrome coronária aguda, eu acho que todos devem concordar que essa paciente precisa de uma revascularização completa, a melhor revascularização que ela pode ter. Então, o tratamento clínico, infelizmente, nesse caso, não é uma opção assim completa para ela. A dúvida a melhor estratégia de revascularização seria a revascularização percutânea ou a revascularização cirúrgica. E a segunda pergunta é: se for cirúrgica, se é seguro fazer uma revascularização cirúrgica no contexto de um infarto precoce, dentro das primeiras 2 semanas de infarto. Então, eu vou devolver a palavra para os nossos cardiologistas clínicos para se posicionar em relação à revascularização cirúrgica versus percutânea nesse contexto aí dessa paciente. Fala, Guto, você começa. Veja, eu acho que o próprio
Cristiano aí já trouxe aí uns argumentos bastante fortes para que o caso seja encaminhado para revascularização cirúrgica, né? É uma paciente com diabetes, é uma paciente que tem o syntax score alto, né? E acho que a escolha desses dois métodos de revascularização, nesse caso, acho que está bem definido. É uma síndrome coronariana aguda, como você já bem falou, né, Dazé? Há um interesse de ser uma revascularização mais completa possível, tá, na síndrome coronariana aguda, diferente da síndrome coronariana crônica, né? Com o syntax já mostrado, eu acho que a opção cirúrgica fica mais atrativa. Tem a questão aí, a particularidade realmente do ataque de dupla antiagregação plaquetária, né, por se tratar de um infarto com supra de um stent colocado na coronária direita. Isso torna o caso com alguma particularidade, né, de não ser tão representativo quanto outros cenários, tá, na utilização do syntax. Mas para completar, o que foi feito foi aspirina e ticagrelor nessa paciente. Mas isso é contemplado, né, Guedes? Acho que você revisou isso, é contemplado no score de risco cirúrgico, né? De risco cirúrgico, e para o risco cirúrgico permanece baixo o risco, né? Inibidor de ADP. Eu não sei se ele leva em consideração o antiplaquetário mais potente. Eu acho que no STS, Van Nieuwman está aí, eu acho que deve ser o clopidogrel, que eles levam em consideração, Gustavo. O Brilinta, acho que aumenta mais o risco, no caso, em termos de sangramento, né? O ponto esse primeiro ponto, acho que esse é um dos temas mais interessantes em cardiologia, na minha opinião, porque, apesar de toda a literatura, a apresentação clínica, a variabilidade anatômica das coronárias, torna esse processo sempre um processo individualizado, personalizado, né? As nuances são tão variadas que é difícil você estabelecer regras, diretrizes muito práticas que possam ser aplicadas a todos os pacientes. Não há uma regra que se aplica a todos, né? Mas vocês todos mencionaram alguns aspectos que favorecem a indicação cirúrgica no tratamento da doença multiarterial. Então, só para revisar para os estudantes, né? Em termos gerais, quanto mais extensa e mais grave o envolvimento coronário, maior o benefício potencial da cirurgia, que tende a ser uma revascularização mais completa do que a que pode ser atingida por via percutânea, em geral. Um outro aspecto que o Guto mencionou também é uma característica clínica, que é a presença de diabetes, né? O diabético tende a se beneficiar de uma revascularização cirúrgica, especialmente quando analisados a longo prazo, em comparação à angioplastia. E outro aspecto mais técnico, que o Cris mencionou mais cedo, é a possibilidade técnica de você atingir a melhor revascularização para esse procedimento. É para isso que o syntax existe. Então, um syntax de maior complexidade aponta para um maior benefício da cirurgia, provavelmente porque a cirurgia consegue estabelecer uma revascularização mais completa. E aí, mais uma vez, uma nuance da paciente, né? Se nós estivéssemos lidando com uma paciente de 85 anos, a abordagem certamente seria potencialmente diferente. Uma mulher de 59, que tem uma expectativa de vida de 30 anos pela frente, é diferente. Então, você está buscando uma estratégia que beneficie ela também a muito longo prazo. Então, acho que a maioria, na minha opinião, a maioria que votou está correta. A estratégia deve ser de revascularização cirúrgica. Eu vou abrir para discussão agora. E depois eu já peço para a Van Nieuwman fazer um comentário. Depois que o pessoal se posicionar em relação a discordância em relação à estratégia de revascularização, eu queria que o Van Nieuwman se posicionasse em relação a qual é o risco de operar um paciente com um infarto recente, né? Há anos atrás havia uma recomendação, muitos anos atrás, de você segurar esse paciente durante muito tempo, operar depois de muito tempo. Como é que é a abordagem do paciente pós-infarto precoce? O Guto trouxe as complicações de você ter um stent implantado recentemente com 2 antiplaquetários. Como é que você lida com isso na prática, Van Nieuwman, no dia a dia? Eu agora? Eu acho que vale a pena você mencionar logo agora, depois a gente abre para a discussão global. Quanto à observação que o Cristiano falou, é puramente verdadeira. Quanto à questão de antiagregação plaquetária, levar-se em conta a potência desse antiagregante plaquetário, isso é extremamente importante.
Nós estamos diante de um subgrupo de pacientes extremamente interessante. É diabética, é jovem, tem uma anatomia coronariana extremamente complicada, vem de um quadro agudo em uso de antiagregante plaquetário. Quando a gente está diante de um paciente infartado, principalmente agudo, todos nós sabemos que o risco desses pacientes é mais alto do que um paciente que você tem a possibilidade de se distanciar do evento agudo o máximo possível. Mas diante do quadro de um paciente em terapia intensiva, referindo dor, já com tratamento de angioplastia prévia e alterando o eletro, a gente tem que entrar para definir. Nesse caso, após as primeiras 48 horas, a gente tem não a tranquilidade total, mas a possibilidade de tratar esses pacientes com o menor risco de sangramento em relação ao uso de um antiagregante plaquetário mais potente, que é o ticagrelor, mas o tratamento com plaquetas no pós-operatório imediato, a gente consegue resolver bem, tanto é que ela fez uma cirurgia, nós conseguimos revascularizar um ramo da coronária direita, o DP. Barão, peraí, Barão. Você já está entregando o jogo. Mas já foi decidido aí, né? 53. Já. Tá, mas Vanilma, antes de você dizer a evolução clínica, de forma geral, como é que você lida com a situação dessa do paciente pós-infarto, pós-intervenção durante o infarto que precisa de uma revascularização cirúrgica? Do ponto de vista assim, qual é o timing específico? O que é que você espera, se espera? Quando você suspende o antiplaquetário, o que é que você usa de estratégia de hemostasia na cirurgia? Como é que você faz? Bom, paciente pós-operatório, ou melhor, um paciente em pré-operatório, numa condição como essa, após as primeiras 48 horas, a gente já tem uma diminuição da possibilidade de sangramento desses pacientes, o que deixa a gente um pouco mais tranquilo para a cirurgia. Quanto à questão de prevenção de sangramento pós-operatório, hoje a gente tem os selantes de fibrina, que podem ser pulverizados em campo operatório. A gente tem a estratégia da utilização de plaquetas imediatamente após a saída de circulação extracorpórea e a reversão da heparinização do paciente. Quanto à questão do dano ventricular, o nosso comportamento primário é, quanto mais afastado da fase aguda, pelo menos uma semana, melhor é para que a gente faça essa cirurgia. Se o paciente tem um dano ventricular maior, tipo um aneurisma ou alguma lesão ventricular maior, aí a gente vai ter que sair para cima das 4 semanas e esperar ainda mais para poder realizar a cirurgia. No quadro agudo como esse, é a questão de definir se a anatomia não vai poder permitir um tratamento intervencionista de forma adequada e a cirurgia pode, digamos assim, suplementar esse tratamento de uma forma mais segura, a gente pode ir com todas as precauções possíveis. Balão intraórtico de stand-by. O paciente tinha 56% de fração de ejeção de ventrículo esquerdo, que dava para a gente uma segurança maior. Não tinha nenhuma alteração valvular que pudesse causar algum tipo de dano do ponto de vista de uma intervenção sobre uma válvula mitral, por exemplo, que pudesse ter sido causado pelo dano do infarto. Então, todas essas metodologias que a gente utiliza hoje permitem que a gente tenha um resultado em cirurgia adequado e que possa intervir no paciente mais agudo de forma segura. Beleza. Então o ponto fundamental que o Vanilma está trazendo para a gente é de que é possível operar pacientes na fase aguda do infarto com resultados muito bons. Então, nesses dois quesitos, né? Suspendendo um antiplaquetário antes da cirurgia e usando todas essas técnicas de hemostasia que ele mencionou, a taxa de sangramento é muito aceitável. E a questão da proteção miocárdica durante o procedimento cirúrgico, isso é uma evolução enorme, né, Vanilma? Antigamente, as técnicas de proteção miocárdicas eram bem diferentes do que nós temos hoje, o que permite que a gente opere pacientes no pós-infarto sem muito risco de piora da função ventricular, sem necessidade de suporte ventricular. Além do que, esse paciente tem uma área de alteração de contratilidade relativamente pequena, né? E como o Vanilma disse, se fosse um infarto muito grande, com insuficiência cardíaca, aí a gente provavelmente deveria esperar mais algumas semanas, mas sendo um infarto inferior, com comprometimento mínimo da contratilidade e função global normal, aí eu acho que o cirurgião fica mais tranquilo de colocar em bomba e operar tranquilamente. Não é isso, Vanilma?
Perfeito. Quanto à questão da proteção miocárdica, antigamente, a proteção miocárdica era repetida a cada 15, 20 minutos, com a pressão empírica em relação à perfusão de enchimento das artérias coronárias, o que provocava um edema intersticial importante. Hoje, a gente faz uma cardioplegia, que é a delnido que nós usamos, ou custodiol, que nos permite uma primeira parada entre 90 a 100 minutos, o que dá um tempo bastante adequado para que a gente já ande bastante na cirurgia e adiante bastante. Numa segunda injeção, a gente faz essa injeção na raiz da aorta com monitorização da pressão, não deixando que essa infusão tenha uma pressão elevada, evitando esse edema. E quando a gente sai de circulação extracorpórea, o instrumento do ecocardiograma em sala operatória nos permite avaliar uma função adequada de ventrículo esquerdo. Se a gente faz uma cirurgia dessa e sai de sala sem alteração ventricular, já é um ganho muito grande, porque daí para diante a recuperação já garante um incremento da função ventricular esquerda. Beleza pura. Antes de a gente prosseguir com a evolução do paciente, alguém tem algum comentário, alguma pergunta em relação ao caso até agora? Beleza, Rit. Vamos lá? Como foi aí? Então ela vinha bem, até que nesse dia, já à tarde, no primeiro pós-infarto, ela recorre à angina, e aí diante daquele ECG que já vinha duvidoso, e agora com sintomas de angina, foi submetido a um novo cateterismo. Agora eu estou entendendo o que é que Vanilma disse, paciente sintomático, eu já ia corrigir ele. Não estava sintomática, ela estava assintomática. Até então era sintomática, mas Vanilma avaliou a paciente, essa avaliação aí que fizemos até agora foi no momento ainda assintomático, na manhã, com aquele eco na mão, certo. E a decisão por cirurgia, a dúvida ali era o time, né, Vanilma? Se a gente ia jogar um pouquinho mais para frente, seria nesse internamento ainda. Isso foi uma dúvida que entre a gente e a equipe ficou. E engraçado que era a noite do primeiro PIN, Vanilma estava no telefone comigo sinalizando que estava com receio de deixar essa cirurgia para um segundo momento, que queria fazer ainda nessa internação, quando ligaram do hospital que a paciente estava voltando para o CAT porque recorreu à angina. Eu vou passar o resultado, Cris, porque eu acho que o CAT, o segundo CAT, mostrou, né, o mesmo padrão, não foi, Cristiano? Só por questão de tempo mesmo aqui. Eu também não estou com as imagens aqui, mas é isso. O stent da CD estava pérvio e aquela doença coronária triarterial. Eu fiquei com o mesmo padrão. Nesse novo CAT, de ACX tivesse sido comprometida, né? Ela tivesse fechado também, por causa daquele supralateral. Mas que bom que estava aberta e ainda com as lesões críticas de tronco. E aí teve essa discussão que Vanilma já citou de tentar, então, antecipar a cirurgia. Como é que a eletro evoluiu? Eu tô sem... O eletro era o mesmo, eu não trouxe o terceiro eletro depois, mas era o mesmo eletro daquele momento anterior. Ele não mudava muito. No aparelho lateral e posterior? Mesmo padrão. Aí com a recorrência da dor, aí foi desencadeado o reestudo, né? Eu acho que aquela... O Cris estava com medo de comprometimento da CX, mas eu acho que aquela CX já está comprometida, né? Eu acho que ela já deu todos os sinais de comprometimento. Ela provavelmente não ocluiu completamente, mas está pedindo para ocluir, né? Então, acho que é um caso muito, muito grave mesmo. Nesse momento, a discussão, então, ela voltou a discussão em torno da revascularização com recorrência de dor, a dúvida que existia entre colocar num segundo momento ou ainda nesse internamento, ela se dirimiu completamente, né? Então, a opção foi de fazer a revascularização ainda nessa internação. Isso era uma segunda-feira à noite da semana passada, e ela mantinha angina com uso de nitroglicerina. Então, nesse momento, foi suspenso o ticagrelor. Foi suspenso o ticagrelor, a decisão de fazer ainda nessa internação. Aí foi aquela dúvida, então, do timing, né? Ela estava com ticagrelor, não sei, a gente pode colocar essa enquete aí para todos.
também votar entre o time. Ela estava com dor, controlada agora em uso de nitroglicerina venosa e suspenso de cagrelol naquele dia. Aí ainda teve uma discussão, não foi, Gustavo, entre nós, que não só da distância para a cirurgia, mas também a necessidade, íamos deixar essa paciente sem uma dupla antiagregação, iríamos fazer ou não uma ponte com algum antiplaquetário venoso, no caso do tirofiban, iríamos deixar ela plenamente anticoagulada. Então, dentro da equipe clínica, equipe de cirurgia, com a equipe de hemodinâmica, essa discussão também surgiu e é algo que ficou no ar também, né? Vou fechar aqui a votação. A resposta certa, Richard, é entre 2 dividido aí, Richard. Compartilhar o resultado. Vou compartilhar aqui. Entre 2 e 5 dias é a resposta correta. E é o que ficou, né? Em relação à manipulação do antiplaquetário nessa situação, honestamente, eu acho que se ela foi tratada nos primeiros 2 dias com bolos de ticagrelor e aspirina e tudo mais, eu não sei se haveria tanta necessidade de usar alguma medicação intravenosa, né? Porque suspendendo agora e operando em 2 dias, ela provavelmente vai ser operada com antiagregação quase plena, né? Quase plena. Aí o problema maior é do cirurgião, porque realmente numa situação dessa dificilmente você vai adiar por mais tempo, né? A gente não tem cangrelor aqui, que seria um antiplaquetário de ação mais rápida, venosa e também com tempo mais curto de duração de ação. Mas eu acho que os vários estudos que testaram ticagrelor e parasugrel tiveram 5, 7% de pacientes que foram para a cirurgia no mesmo momento depois do infarto, e foram manipulados assim, né, com suspensão em alguns dias anterior à cirurgia, e os resultados foram muito bons. É claro que a taxa de sangramento é um pouco maior, mas nada que seja proibitivo. Então, acho que cirurgia o mais precoce possível seria o ideal, eu acho. O risco de complicações isquêmicas e trombóticas, no caso dela, acho que é muito maior do que sangramentos cirúrgicos. Todos concordam? Tem algum comentário a mais aí? Foi feito, Rich? Foi feito exatamente isso. A opção foi de cirurgia em 48 horas, diante da manutenção dos sintomas e necessidade de nitroglicerina. E em relação a essa discussão, como a opção era em 48 horas, ficou-se de realmente não entrar com nenhum antiplaquetário outro nesse período, a não ser que, se por algum motivo se precisasse adiar mais essa cirurgia, até porque ela fez uma bacteriúria assintomática, mas que não houve necessidade de adiamento, aí sim a gente pensaria em fazer algum tipo de ponte. Eu trouxe justamente essa revisão, Darzé, aqui, do que foi no estudo Plato, né, como você bem colocou, 4 a 5% dos pacientes em ambos os grupos precisaram de cirurgia, né? A maioria dessas cirurgias, o sangramento, é interessante, não foi maior no grupo ticagrelor do que no grupo clopidogrel, nem por um ou por outro critério, pelo critério do estudo, pelo critério do time. E o que o estudo colocava, a gente vai ver já na sequência, era retirada entre 24 e 48 horas para o ticagrelor e em torno de pelo menos 5 dias para o clopidogrel. Essa foi a análise específica do estudo Plato para os pacientes que foram submetidos à cirurgia. Interessante, quando se analisou os 770 operados no ticagrelor com os 814 operados no grupo clopidogrel, quando se olha a mortalidade por todas as causas, foi menor ao fim do estudo nos pacientes com ticagrelor do que naqueles com clopidogrel, quase a metade. Tudo bem que isso é uma análise de uma pós-hoc, né? Então só gera hipótese, mas quando se olha a segurança, é interessante ver que aqui é drenagem, drenagem, né, cirúrgica entre aqueles que foram operados com um dia de retirada de medicação, seja em preto aqui o ticagrelor, seja em branco aqui o clopidogrel, né?
com 2 dias, com 3 dias, com 4 dias de retirada da medicação e assim por diante. A gente vê uma queda já para o segundo dia expressiva nos pacientes quando retirava o ticagrelor já com pelo menos 48 horas. E aqui, quando a gente vê mortalidade estratificando aqui pelo tempo que foi retirado o antiplaquetário, 1, 2, 3, 4, 5 dias, realmente a mortalidade naqueles com ticagrelor a partir do segundo dia é substancialmente menor, né? E o que a gente já vai ver com o clopidogrel a partir realmente do 5º dia. Isso está de acordo com a fisiopatologia, a farmacodinâmica da droga mesmo. Essa foi outra análise de um registro europeu, comparando aqui também uma análise com score de propensão, clopidogrel e ticagrelor, a mesma coisa, né? Incidência aqui de sangramento severo, cai bem a partir do segundo dia, né? Ela cai ao terceiro dia, então ela cai realmente de forma expressiva no ticagrelor, e essa queda é mais gradual no clopidogrel, e aqui severo, ó, a partir do terceiro dia, cai muito no ticagrelor. Então, isso dá uma ideia do que Vanilma colocou, já de uma segurança maior a partir do segundo dia. Essa foi a evolução da paciente, fez a cirurgia de vascularização do miocárdio, mamária, DA, safena, VP, safena diagonal 1, safena sequencial marginal 1 e 2, e, na verdade, está já de programação de alta no seu 7º PO. Ela não teve alta no 6º PO porque teve um pouco de taquicardia ainda na véspera, a própria paciente estava um pouco insegura, ficou de ter alta no 7º PO, que no caso não é hoje, é amanhã. Excelente resultado mesmo, viu? Olhando assim, parece uma coisa simples, mas é uma tourada aí, viu? Tanto a intervenção inicial, na abertura de uma artéria ocluída no contexto de doença grave multiarterial, quanto botar na sala cirúrgica e fazer uma revascularização desse nível de completude, né? Totalmente revascularizada, com alta, sem sangramento, sem complicação, e alta com 7 dias, espetacular. Parabéns à equipe, viu? Muito bom mesmo. Muito bom. E se você me permitir, Claro. parabenizar a Vanilma pela... Eu imagino, você falou em relação à complexidade anatômica, né? Acho que vocês viram eu mostrando a quantidade de lesões que a gente vê na coronária esquerda, e é um raciocínio simples, né? Colocar quantidade de stents enorme ali, quando a cirurgia consegue fazer o bypass, nesses casos de complexidade anatômica muito alto, e aí com 2, 3 enxertos, fazendo o bypass de todas aquelas lesões, ele consegue revascularizar completo. E a angioplastia não, você teria que intervir por dentro do vaso em inúmeras lesões. Então, é o tipo do caso que, sim, até mesmo sem sintaxe, assim, o CINS expressa isso, né? Denota, sim, um caso cirúrgico. Vanilma, tem uma pergunta para você. Nesse caso, a gente viu lesão em DA, no terço médio, e na ponta também, no ápex, em DA distal. Precisou fazer a mamária, no implante da mamária, você precisou fazer algum grau de endarterectomia, alguma coisa nesse sentido? Eu ia perguntar. Deve ter sido mais desafiador ainda. O que é que você me conta? Não, na verdade, eu costumo dizer que quando a gente vai ficando velho, vai conseguindo descobrir os atalhos, né? Então, quando a gente faz uma anastomose envolvendo um território desses, a gente abre bastante a mamária e abre uma extensão maior dela para que a gente possa fazer a anastomose. Com isso, a gente amplia a artéria. Então, funciona como uma plástica. Todo aquele território que você tem angustiado pelas lesões, você faz uma abertura mais extensa da artéria, uma abertura mais extensa do enxerto, e quando você vai anastomosando, isso vai ampliando a artéria. E lá no final, a cabeça do enxerto da mamária fica como se fosse o enxerto primário dela numa superfície de uma artéria coronária sã. Então, esse tipo de manobra, que a gente, ao longo dos anos e as visitas que a gente fez aos alguns colegas cirurgiões, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, nos permite hoje utilizar de todos esses recursos para que a gente possa enfrentar um caso como esse, com o mínimo de evento negativo, né? No caso dela, foi uma cirurgia tranquila, pós-operatório ela não sangrou muito pelo contrário,
e deu para a gente ter um resultado como esse que vocês viram. Só me falta de hoje para amanhã, Rita, ela fazer uma fibrilação atrial, porque foi tranquilo toda a evolução. Beleza. Ótimo. Então, eu acho que esse caso traz assim, muito aprendizado, né? Eu, particularmente, essa resumo que Rit fez no fim aqui, para mim foi um grande aprendizado. Eu não conhecia essa literatura mais aprofundadamente. A gente faz aquelas suspensões mais arbitrárias dos antiplaquetários, mas parecem dados muito consistentes, né, Rit, de que entre o segundo e o terceiro dia, em relação ao ticagrelol, e um pouquinho mais tardiamente com clopidogrel, é o momento assim mais que equilibra melhor riscos, redução dos riscos de sangramento e eventos trombóticos, né? Você suspende, ele tem uma redução provavelmente redução do nível de antiagregação, o suficiente para operar com segurança, mas ainda alguma proteção contra eventos trombóticos, especialmente no contexto de um infarto recente. Então, achei esses dados, essa literatura muito interessante. Consolida uma recomendação muito prática, né? Só uma pequena observação final. Quanto à questão de operar esses pacientes com antiagregação plaquetária, a gente sempre teve por norte utilizar a técnica cirúrgica de proteção de sangramento. Foi uma coisa que eu aprendi quando eu fui visitar o Dr. Hugo na Bélgica, e fiquei num hospital onde eles operavam muito testemunha de Jeová. Então, a gente utiliza de todos esses artifícios que a gente aprendeu para inibir sangramento desses pacientes. Posição no leito da mesa cirúrgica, a inclinação da mesa cirúrgica, a pressão arterial, a graduação do bisturi elétrico, todos são elementos que a gente utiliza para minimizar a possibilidade de sangramento. E o resultado que a gente tem é esse. Um percentual muito baixo. Se eu não me engano, essa paciente tomou uma bolsa, Rita, ou nenhum? Ela tomou, acho que 2 bolsas ainda, né? Porque ela perdeu um pouco na SEC, né? Porque teve na circulação corpórea, isso mesmo. E depois, do pós-operatório, utilizou uma bolsa. Ou seja, um mínimo de sangramento. Isso são consequência de um aprendizado de longa data e do interesse que a gente tem em minimizar a utilização de sangue em pós-operatório. Beleza. Comentários, perguntas, dúvidas em relação ao caso? Só lembrar também que ela é a paciente candidata ideal da reabilitação cardíaca, né? É verdade, Gustavo. Essa lembrança ela é muito, muito válida e pertinente. E já está com a programação, né? Já estava fazendo aí. Hoje eu bati nessa tecla com ela. Foi. Isso é importante lembrar, porque a gente tem todos nós temos, né, um fascínio com a tecnologia, com a intervenção, que obviamente é fascinante, mas é preciso lembrar que no contexto assim, histórico, isso já foi estudado de 40 anos para cá, a redução da mortalidade cardiovascular progressiva na maior parte dos países do mundo, em grande parte é atribuída a tratamento medicamentoso, seja de prevenção secundária ou tratamento para insuficiência cardíaca, e a contribuição da intervenção, e aí não vai nenhuma ofensa aos nossos colegas intervencionistas e cirurgiões, mas a contribuição dessa intervenção na redução histórica da mortalidade cardiovascular ao longo desse período é muito menor, E a reabilitação entra aí num papel fundamental, né? Subutilizada em todo o mundo inteiro, por incrível que pareça, apesar do histórico e da literatura sólida em relação a isso, mais de 2 décadas, ela não é financiada pelas fontes pagadoras, pelos convênios ainda. Nós temos uma reabilitação, um programa de reabilitação na cidade, que é o do cardiopulmonar, que se dispõe, de certa forma, a bancar parcialmente ou subsidiar parcialmente essa terapia em prol do nosso paciente. Então, é realmente uma situação que de certa forma, vexatória para o sistema de saúde como um todo, né? E o ganho em segurança também para ele. O paciente se sente mais seguro, né? Até para o retorno às suas atividades mais rapidamente. É isso mesmo. Beleza, acho que fechamos. Alguém mais tem um último comentário a fazer? Tem um comentário aqui no chat de Pompílio. Quer ler? Pompílio Sampaio, cirurgião cardíaco, parabenizo pela apresentação, excelente caso, aprecio o trabalho do Dr. Vanilma, gostaria de discutir o risco de trombose desistente no período perioperatório da cirurgia cardíaca. Beleza. Cris, você tem algum dado aqui na cabeça de trombose desistente no pós-operatório de cirurgia cardíaca?
precedido por intervenção percutânea. O fato de suspender a terapia dupla antiplaquetária no momento tão agudo, né, após o implante do stent, é uma questão. A gente tem alguns estudos, inclusive já incluindo pacientes com o uso de antiplaquetário único, né, após implante de stent. Mas nesse caso em particular, o Dr. Vanilma ele colocou um enxerto para a coronária direita, né, no maior ramo da coronária direita. Então, uma vez concluindo o stent ou trombosando o stent, essa coronária direita estaria protegida pelo enxerto cirúrgico recém-colocado. Eu veria dessa forma, então, teria uma preocupação menor. O receio seria ela trombosar o stent da CD ou fechar a CX ou algum outro vaso antes da cirurgia, né? Mas uma vez no pós-operatório, eu ficaria mais tranquilo. Uma vez retirado os drenos e garantida a hemostasia, a dupla antiagregação foi reiniciada, eu imagino, né? Foi reiniciada. Após a retirada de dreno, foi reiniciada a dupla antiagregação. Então, tecnicamente, ela ficou desprotegida, vamos dizer assim, 4 dias. Né? 2 dias antes, 2 dias depois, mais ou menos, né? Operou na quinta-feira, no sábado, à noite, foi reintroduzida. Desprotegida parcialmente, porque não é em casa suspendendo o anticoaguletário, mas ela recebeu um bolo de heparina durante o procedimento, então ela tem algum nível de proteção adicional aí nesse período. Manteve a aspirina o tempo todo, não foi? Manteve a aspirina também. Agora, Pompilha, eu não sei, eu realmente não me lembro de dados assim de incidência de trombose de stent pós-cirurgia cardíaca no contexto de um infarto precedido por intervenção percutânea. Não tenho esse dado. Como a trombose é um evento também raro, mesmo aguda, e o número de pacientes operados, se a gente pegar o próprio Cure, Plato e o outro estudo Triton. também do Triton, é pequeno, então vai ser um evento muito raro de se ver realmente, né, para a gente poder tirar uma conclusão. Mas a gente se preocupa, né? É uma discussão, inclusive, que houve, e como a opção foi trazer para 2 dias, a gente não fez nada. Talvez fosse operar depois de 7 dias, a gente se preocuparia um pouco mais, e dentre o grupo ali tinha a discussão de se usar, por exemplo, o tirofiban como uma ponte para esse procedimento, parando 6 horas antes. Eu, na residência, por exemplo, via muito. Lá na residência, que acontecia, sempre que acontecia a situação, era praxe lá no hospital utilizar a ponte com tirofiban parando 6 horas antes, né? No Unicó também, por exemplo, o pessoal não usava ataque de clopidogrel para poder, né, nesses casos, e deixar o tirofiban e parar 6 horas antes, mas é um evento tão raro, né? A opção da UTI, Rit, foi manter Clexane pleno. E aí, você lembra? Isso, verdade. No pós ou no pré? No pré. No pré. No pré. No pós, assim que tirou o dreno, a gente colocou clopidogrel. E AS. Foi. Eu lhe pergunto agora, o plano para essa paciente é manter dupla por 1 ano? Você tenderia nessa paciente a manter dupla por mais de 1 ano? A estratégia pensada é deixar por 1 ano, né? Mesmo nos estudos, nesses 3 estudos citados, mesmo naqueles revascularizados cirurgicamente, se houve um evento coronário agudo, índice, mantém-se por 1 ano, né? A ideia é sempre manter aí por 1 ano, pelo menos. Com esse padrão de coronária que a gente tem, que foi tratado, é extremamente adequado a manutenção de dupla antiagregação. Acho que isso aí é fator de segurança para ela. Acho que a dúvida, o questionamento se estenderia, né, por mais de 1 ano, por ser paciente talvez de baixo risco de sangramento e tendo um infarto com stent. Aí é discussão para outra. Bem como colchicina, né? É verdade. Eu já ia provocar aqui para talvez uma nova sessão no contexto de um caso, Rit, não só da colchicina, mas do tratamento do antiplaquetário ideal, porque com a publicação do Triton, do Plato, isso foi remexido, e depois agora com a comparação tete a tete no fim do ano passado dos dois, o prasugrel saindo um pouco mais favorável, a gente rever como é que a gente vai rever nosso tratamento antiplaquetário no contexto da síndrome coronária aguda, né? Acho que está na hora da gente repensar um pouquinho nisso aí. Mas muito bem.
Então, agradeço a todos pela participação, obrigado aos apresentadores, aos participantes. Daqui a 15 dias teremos outro caso interessante, convoco a todos a participarem também mais uma vez.